dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Sejam muito bem-vindas. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Ana Carolina Lourenço. Seja muito bem-vinda, Carol. Ai, obrigada, Juliana. Bom dia para todo mundo. Estou super animada. Carol, vou começar já com a nossa primeira pergunta, que é eu acompanho o Mulheres Negras Decidem há algum tempo, mas eu tenho muita curiosidade, e aí queria que você contasse também um pouquinho aqui para quem está ouvindo a gente, sobre a trajetória. E eu vou falar só, eu falei pouquinho, porque eu sei que a trajetória é longa, mas para você contar um pouquinho dessa trajetória até chegar ao Mulheres Negras Decidem, né? Tipo, como foi esse processo até falar, não, vamos se organizar e montar o Mulheres Negras. Claro. Ai, obrigada, assim. Primeiro, para quem não conhece, porque sempre pode não conhecer, o Mulheres Negras Decidem ele é um movimento de mulheres negras que atualmente tem articuladoras em mais de 20 estados brasileiros e que tem como tese central transformar a democracia através da radical contribuição das mulheres negras. É um movimento que fala sobre política institucional, não mais apenas isso, mas sobre o poder, né, das mulheres negras no centro e uma própria reflexão sobre o lugar do poder no interior das comunidades e para as mulheres negras. Segue nas redes sociais, olha o site, a nossa plataforma é super linda. Eu acho que Mulheres Negras Decidem, de fato, eu sou uma das cofundadoras, ele foi criado por uma articulação com 5 mulheres negras do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, no início de 2018, mas ele é, na verdade, um processo coletivo, assim, era uma ideia que o tempo dela tinha chegado. Eu, pessoalmente, mas é a história de muitas outras mulheres que vão participar dessa construção inicial, mas a minha trajetória, ela é uma trajetória, como de muitas outras mulheres, como você, Juliana, então eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher negra que eu cresci na Baixada Fluminense, na verdade, no Rio de Janeiro, em Mesquita, cidade de Mesquita, ali do lado de Nova Iguaçu, entre Nova Iguaçu e Nilópolis, e cresci numa família, na verdade, de classe média, estruturada, meus pais, né, tiveram emprego, minha mãe é advogada, assim, uma estrutura, mas um território muito negro, né, a rua que eu cresci é uma rua majoritariamente negra, de famílias negras, a minha família materna está nesse território há 4 gerações, meus bisavós, então, assim, um lugar onde eu me sinto muito pertencente, onde até hoje nessa rua tem várias casas da minha família. Então eu tinha, né, esse vínculo, né, com pessoas negras muito familiar e muito próximo, até que eu chego nas escolas. Então até o ensino fundamental eu estudei em escolas particulares, de elite, assim, na Baixada Fluminense. Então eram espaços majoritariamente brancos, uma trajetória, né, mais uma vez, muito comum, de muitas mulheres negras, e eu tinha certos choques, assim, né, porque eu vivia num espaço, né, muito negro e de repente, fui para esses lugares. Eu fiz ensino médio numa escola federal, no Cefet. Isso foi muito importante, porque essa tensão, esse olhar, assim, sabe, de desconforto, de olha o meu mundo, e esse mundo permaneceu nesse espaço, mas é uma dessas escolas com uma tradição, né, de movimento estudantil muito forte. Então eu fui do Grêmio, do Cefet, no momento em que os debates sobre identidade, gênero, participação política estavam se estruturando mesmo, assim. Eu tenho 34 anos, para também dar um tom geracional, assim. E então, muito das reflexões, da maneira de eu construir, tinha a ver com a capacidade de saber que existiam muitas mulheres como eu, ou seja, esse contraste de, gente, mas aqui, as minhas melhores amigas, todas são pessoas negras incríveis, como nesse lugar tem poucas, né? Então essa sensação de que existe um repositório de transformação, pessoas potentes, mulheres negras potentes espalhadas em vários lugares, é quase uma maneira de estar no mundo mesmo, minha. Então, já nesse momento, esse processo começa. Então, como eu vou recrutando, né? Em política a gente chama de processo de recrutamento, como você vai recrutando mulheres negras que estão fazendo outras coisas, quase sempre passa por um processo de você fazer elas
aceitarem que o que elas estão fazendo é transformador. Então, isso começou muito cedo, com 15, 16 anos, ainda nesse processo do movimento estudantil. E aí, né, na faculdade, eu continuei com esse processo, mas eu fazia 2 graduações, eu era muito, a gente conversou mais cedo, antes de começar, né, sobre mulheres negras, muito trabalho, 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 então eu, na verdade, dediquei muito num processo que também é muito comum a mulheres negras, né, de uma construção, de uma trajetória de excelência, e não estou me chamando de excelente, né, estou dizendo que era o quanto aquilo era demais, assim, sabe? Como eu nunca não ia para uma aula sem ler os textos, eu era bolsista PIBIC, eu era monitora, eu fazia estágio, então... mas sempre nessa sensação, isso é uma coisa que eu carrego, de que tem muitas outras mulheres negras capazes, então sempre um processo de trazer mais para perto. Mais ou menos em 2016, eu fiquei muito próxima, na verdade, em 2015, vai ter uma coisa que talvez seja fundacional do Mulheres Negras Decidem. Em 2015 teve a Marcha Nacional de Mulheres Negras em Brasília. Eu já estava no mestrado na época, em Ciências Sociais, gente, desculpa, na UERJ, aquela, né, que foi contando a trajetória sem especificar. Mas eu já estava no mestrado na época, e eu fui com um grupo de amigas, já estava articulado, estudava o movimento negro, as contribuições dos movimentos negros e feministas no debate da política. E, para mim, essa marcha foi um chamado de que a gente devia dobrar a aposta. Então, só para lembrar, não sei qual é a média de idade do público, mas em 2015 a gente estava vivendo o processo de enfraquecimento pós os grandes protestos de 2013, da figura da presidente Dilma, né? Foi um dos últimos atos públicos em que a Dilma ainda era presidente. E era isso, o governo na época estava conciliando ainda mais, muitas das mulheres negras que tinham participado do governo estavam saindo do governo. Em 2015, a gente tinha um quadro de representação política de mulheres negras quase nulo. A gente tinha uma Benedita da Silva, né, uma Fátima Bezerra, mas, assim, a grande verdade é que esses nomes que hoje povoam o nosso imaginário são nomes de depois de 2016. Então, existe um chamado ali que eu sentia por setores do movimento de mulheres negras de que a gente devia dobrar a aposta. Que as pessoas que enfrentavam, né, os problemas mais graves da não entrega democrática deveriam liderar as respostas e as soluções. E aí, isso fez, em 2016, eu participar muito próximo das campanhas de mulheres negras, em especial a Marielle Franco, né? Mas está muito próxima das campanhas, né, da Áurea Carolina, da Calíria Petroni, que foi quando esses nomes aparecem. Eu me articulei também numa outra plataforma chamada Me Representa, que era composta por vários coletivos e organizações, como Voto LGBT, Rede Feministas de Juristas, Mulheres Negras Decidem, que fez naquela época algo bem inovador, que era uma plataforma que juntava um eleitorado pró-direitos humanos com candidaturas pró-direitos humanos. Teve mais de 1 milhão de acessos à plataforma, então era isso. Eu trabalho muito com uma ideia de abundância e fartura, que nós não somos uma comunidade escassa. A gente tem muitos talentos, muitas possibilidades e um desejo muito grande de transformar. E aí, em 2017, eu vou ficar muito próxima do mandato da Marielle, a Marielle Franco, no Rio de Janeiro, né? Ela iniciou, assim, um processo que era um laboratório aberto de política, e que a ideia, né, era trazer movimentos políticos e grupos e pessoas que queriam participar, então eu fico muito próxima do mandato dela. E aí, nesse momento, o Mulheres Negras Decidem começa a se articular. Algumas das cofundadoras eu vou conhecendo nesse período, como a Gabi Rosa, por exemplo, talvez você conheça, ela é jornalista também. E era muito essa ideia de que mesmo nos quadros de mulheres negras existia uma política operada por pessoas brancas, e que toda essa genialidade, excelência, essa produção que, sobretudo as ações afirmativas, né, posicionaram as mulheres negras, não estava ainda no interior das políticas públicas e das máquinas. Então, no início de 2018, a gente, né, vai participar, um grupo de mulheres negras, de um processo de reflexão sobre dados, governo aberto. E aí, eu, Juliana Marques, Jana Mendes, Lorena Pereira e Gabriele Rosa decidimos, a princípio, que seria uma campanha nacional, Mulheres Negras Decidem, e que, 6 anos depois, hoje, 6 anos e meio,
É um movimento nacional que tem no centro, né, considerado uma boa prática de transformação democrática, assim, no mundo. É isso. Desculpa ter sido longa na minha explicação. Eu amei, assim, porque tem, assim, a gente, assim, você falou, né, que já estava pesquisando a contribuição e o movimento negro, assim, Carol. Então, uma das coisas que a gente precisa preservar mesmo, né, um relicário, assim, é a memória. Uhum. E a memória, ela é dada pela trajetória. Então, quem vê o Mulheres Negras hoje, né, o Mulheres Negras Decidem hoje, precisa também conhecer essa trajetória da Carol, da Gabi e de tantas outras, assim, mas o Mulheres Negras tem a essência da sua trajetória também, de todas essas mulheres que você contou pra gente, sabe? Então é muito importante que a gente saiba disso, né? Então eu fico pensando quando você conta que você nasceu num lugar onde 4 gerações da sua família, etc. Para além dessas 4 gerações, e tantas outras mulheres negras não conhecem isso, né? Então eu acredito, enquanto jornalista e cineasta, assim, tipo, a minha cabeça está muito voltada para isso, para a memória e para a nossa trajetória, sabe? A gente contando as nossas histórias em primeira pessoa, mas também dizendo, assim, né, como você estava falando até agora, né, o quanto cada uma de nós somos importantes. Não tem ninguém que não seja importante, não tem história irrelevante. Sim. Todas as nossas histórias são muito importantes, assim. Aí, Carol, enfim, a gente está aqui no Pretas, falando de trabalho também, falando de bem-estar, falando de encontro, e política, o espaço de militância, tem muito trabalho, tem muita luta na trajetória, mas também tem muitos bons encontros. Tem muito samba, tem muita cerveja, porque é isso também que fortalece a gente para estar de corpo presente, firme. Então, eu queria que você contasse também para a gente sobre como você faz, quais são as estratégias, né, que você utiliza para descansar esse corpo e essa cabeça, que precisa estar muito firme e muito consciente e presente nos momentos de debate, de luta, de decisão, né? Mas também como é que é esse bastidor, esse momento de troca com mulheres negras também, né? Mais com família, com parceiro ou parceira, enfim, como é o seu momento, o bastidor e as estratégias que você utiliza para descansar, assim, né? Nesse momento de encontro com a família, com os amigos, enfim, como é que você faz para relaxar? Você consegue fazer isso? Porque para mim, eu vou te contar, é um desafio. Eu estou aprendendo hoje como é que faz isso, assim, porque ninguém me ensinou. Sim, eu tô cada vez melhor, mas, assim como você, eu, inegavelmente, essa é uma questão, ela é central, ela é centro das minhas reflexões na terapia, ela é o centro do que me chama sempre para um estado maior de presença e de olhar para mim, quase sempre tem a ver com como ter um certo equilíbrio, não sei se é a melhor palavra, mas no mínimo, né, ter uma vida com mais dimensões, né? Eu acho que talvez seja a melhor maneira de expressar. Sim, então, só para deixar claro, mas acho que isso já está colocado, né? Toda a trajetória que eu narrei antes, ela é minha trajetória política, né? Eu contei um pouco, né, da minha trajetória educacional, mas nessa história, por exemplo, eu nem falei sobre o meu trabalho, né, que oficialmente. Então, isso tudo sempre aconteceu enquanto eu estava trabalhando. Eu sou uma pessoa que trabalha há alguns anos, 8 anos, na filantropia internacional. Então, eu trabalho com esse processo, né, de mobilizar recursos, com uma agenda muito grande de viagem. Então, para dizer que enquanto tudo isso eu, como outras mulheres negras, inegavelmente em uma condição muito melhor, ou seja, com uma renda melhor, com condições e espaços de autonomia e de decisão melhor estabelecidos, eu também estive equilibrando aí, né, 2 pratos, algo que é muito comum, então, mas é bom deixar isso de horizonte, assim, de pano de fundo, mas de horizonte. Olha, eu já estive em momentos diferentes de o que eu achava. Mais ou menos em 2019, 2020, né, essa transição da pandemia, eu me culpei muito, eu fui muito dura comigo, falando, Carolina,
você não está equilibrando as dimensões da sua vida? Olha só, ou seja, era uma maneira de tentar recuperar os processos de cuidado, mas que era assim uma autoflagelação, era assim, você que não viu, você que não... não digo que isso está totalmente fora, assim, de como eu... Mas cada vez mais eu tenho me reconciliado, né, comigo mesma, de tentar, assim, olha, isso. Tanta coisa acontecendo, Carolina. Assim, né, esse movimento surge meses antes de um dos maiores crimes políticos da América Latina e que tinha sido pensado para ser de um jeito, né, o assassinato da Marielle Franco, né, que tô falando, uma campanha que tinha sido pensado para ser de um jeito, e aí ela cresce organicamente e vira um movimento sem uma possibilidade de planejamento. Então eu me reconciliei bastante com isso. E aí depois desse processo, né, de aceitação mesmo, de que tem coisas que são imponderáveis, eu tenho sido cada vez mais atento a práticas e também tentar reconhecer em mim mesmo, nas minhas amigas, na minha família, quais eram essas estratégias de produção de conforto, né, de segurança, de cuidado. Então, eu acho que uma delas, eu sem pensar muito, eu a implementei desde sempre. Então, eu sou de uma família de maioria de mulheres negras, a minha mãe tem apenas irmãs, o meu avô, né, assim como muitos homens negros, ele morreu mais cedo. Então, né, eu tenho avós, né, vivas, tia-avó, avó. O meu pai, né, tem muitas irmãs também, então eu sou de uma família de maioria de mulheres negras, mas que os processos são tocados muito coletivamente. Então, eu, de fato, tive uma presença muito próxima da minha mãe, do meu pai na minha infância, mas, assim, as minhas tias, todas, elas exerceram parte da minha maternagem, assim, inegavelmente. E isso que pode, às vezes, ser interpretado, né, como mulheres muito sobrecarregadas que não conseguem dar conta dos seus próprios, né, a sua cria, cada vez mais eu entendo, na verdade, que isso é uma tecnologia do nosso povo e que é um formato muito bom. Então, né, você compartilha decisão, você compartilha defeito e qualidade. Então, esse é um processo muito da minha família e que eu percebo que desde o início dos meus processos de organização política eu faço isso. Esse processo de recrutar mulheres negras não é apenas para melhorar os indicadores e os números, porque a gente precisa mais de lideranças, é porque eu consigo fazer por mais tempo, de maneira mais sustentável e mais longe quando acontece assim. Então, eu acho que a escolha, né, de que o MND, Mulheres Negras Decidem, é um movimento de liderança coletiva desde o seu surgimento. Então, eu, no início, né, além de cofundadora, eu era coordenadora política do movimento, mas sempre tiveram outras coordenações. E que não existia uma hierarquia entre essas coordenações. Por mais, né, que a coordenação política estivesse ali, né, no coração, assim, do movimento. Então, eu acho que isso, por exemplo, é uma prática muito concreta de cuidado, e eu sei que eu vou entrar nas outras, né, também, é claro que eu vou falar para todo mundo beber água, ativar o músculo, óbvio, mas eu acho que se for para começar com alguma coisa, assim, monta o seu squad, assim, sabe? E não é rede de apoio, isso também, mas isso é outra coisa. Realmente junte os seus, cuide dos seus, faça, né, isso de maneira concreta, que isso pode produzir, às vezes, no momento inicial, né, dificuldades de governança, né, de decisão, né, porque muita gente, né, é uma falação, mas eu cresci nesse espaço. É treta! É treta! Mas é o melhor cenário para quando o céu desaba. Assim, você pode, assim, às vezes, ai, meu Deus, não quero saber mais. Mas é o melhor formato, ele é o melhor formato para chegar onde você não alcança, para olhar sua retaguarda, enfim, é fundamental, assim, eu tenho muita gratidão, assim, muita gratidão pelas mulheres que construíram todos esses processos comigo, além das lideranças do movimento, outras mulheres negras na política que me fizeram muito maior, esse é um ponto. Além disso, eu acho que tem uma coisa sobre uma cultura maior de observação mesmo para si mesmo. Que eu acho que não dá para sair implementando, assim, ler um post no Instagram. Assim, é verdade. Inegavelmente, olha, espiritualidade em dia,
relações afetivas com vínculos profundos, repaziguar o que for possível com as suas dimensões familiares e que te conectam com o que você sempre foi, beber água, dormir bem, se alimentar, né? Ter hobbies, cultivar arte, claro, assim, essa é a receita. Mas não adianta, mas assim, a ordem e a prioridade da implementação disso depende muito de quem você é. Eu, por exemplo, atualmente, eu sou uma pessoa bem matutina, então eu acordo cedo, eu reintroduzi esportes, né, que eu praticava quando era mais nova, como natação, eu adoro nadar, eu nado no mar, eu voltei a fazer musculação, que eu não gosto mesmo, não gosto, mas realmente... É necessário, eu tive que também abrir para isso, assim. Mas eu faço assim até de cara feia mesmo. Atualmente, né, tem uma personal assim incrível, a Thay. Então também tem isso. Eu escolhi assim, como eu não gosto da atividade, aí vamos fazer junto. Junto com alguém que eu gosto da voz, da história. Então, na verdade, eu mais focar enquanto... Carol, eu tô olhando pro espelho nesse momento, assim, porque eu tinha, né, o personal, que era o Bruno. Enfim, aqui no Rio é um lugar que inspira mais esporte, né? Então eu corria, eu fazia outras coisas, mas dada a idade, é importante você fortalecer. E aí eu namorava um personal que ele falava para mim, Juliana, era nós dois tentando nos influenciando, eu falando para ele que ele tinha que fazer terapia, e ele falando para mim que eu tinha que fazer musculação. E tipo, não é exercício físico, é musculação. Você precisa fortalecer o músculo, você precisa treinar ele de uma forma específica. A gente conseguiu isso, então ele começou a fazer terapia, eu comecei a fazer musculação, a gente terminou. Eu acho que foi o nosso ciclo de vida e a importância um na vida do outro, que era deixar esse legado. Mas uma das coisas que foi muito pontual foi essa minha mudança do Rio para São Paulo, onde não necessariamente não é uma cidade como o Rio, que tem possibilidades, tanto de exercício e tudo mais. E eu falei, tá, vamos ser o mais básico possível, que é a academia do prédio. Academia do prédio, eu sou uma pessoa de contrato. Então, assim, eu falho com o contrato comigo mesma, mas se eu marquei com você, eu marquei com você, eu vou de cara feia, eu vou chateada, eu vou com sono, eu vou passando mal, eu vou porque eu marquei com você. Então, para mim, fazer exercício eu marquei com o Bruno tá me esperando, eu não posso falhar, sabe? E daí você vai, assim, estratégia, entendeu? Então tinha dia, inclusive, que a gente pouco malhava, a gente não, eu pouco malhava, que era o meu momento ali, stand-up comedy. Claro, porque eu contava para ele. Elas são cheias de gracinha, né? De gracinha. Então, os meus momentos de stand-up comedy, né? Que eu contava todas as histórias, falava das pessoas, momento fofoca, não sei o que, enfim. Mas também muito nesse sentido, assim, e percebendo a importância. Assim, aí no momento que eu estou sozinha em São Paulo, que toca o interfone e fala, olha, chegou a ração, 15 quilos de ração, e eu consegui pegar com o braço só, falei, não é sobre o shape, aqui, ó, uma mulher funcional, uma mulher que consegue pegar um saco de ração. Sim, não, isso sem dúvidas. Eu falei que você é bem aterrada, né? Eu, por exemplo, eu acho que tem duas coisas que me ajudaram muito. Começar a fazer e ser atenta e tentar trazer mais para perto pessoas que têm... Acho que a sua história com namorando personal é um pouco isso. Pessoas que conseguiram resolver essa dimensão da vida. O que elas têm ali de aprendizado? Porque, no fim, gente, a vida é uma grande logística. Então, quando você é uma sedentária meio com a identidade sedentária, eu sou sedentária mesmo, você fica atraindo um monte de sedentário em torno de você, vai ser difícil mesmo a transformação sair dali de dentro, entende? Então, eu acho que tem uma coisa de você olhar mesmo o dia a dia, o horário, e tentar se identificar. Por exemplo, quando você falou isso, eu tenho várias amigas que falam assim, a minha mãe também voltou a fazer vários exercícios, e a minha mãe, ela é bem aterrada, capricorniana, então se eu tenho um horário, se eu paguei, duas coisas, se minha mãe já pagou, e se ela tem um horário, é ruim ela não fazer, porque, né, duas dimensões, assim, compromisso e dinheiro ali, ó. Eu não sou assim.
Eu sou uma pessoa, eu paguei aqui, tudo bem, dinheiro vai, dinheiro volta. Mas eu percebi, por exemplo, que eu gosto do contexto amplo. Eu tenho uma coisa meio frívola. Então, por exemplo, pode parecer que nadar na piscina é mais fácil, é mais prático mesmo, né? Mais perto. Só que a chance de eu faltar se eu vou nadar na piscina é muito maior se eu vou nadar no posto 6. E aí, quando eu sair, eu vou comprar um peixinho na pescaria de pesca artesanal da colônia dos pescadores de Copacabana. Porque eu sou um pouco frívola, você entende? Eu gosto da dimensão bonita da vida. Então, colocar, assim, por exemplo, eu viajo muito a trabalho. Então, pode parecer que correr, por exemplo, né? Todos correm, eu não. Assim, que correr é um esporte mais prático para quem viaja muito. E o é, inegavelmente. Mas eu, meu tipo humano, a ideia de eu, antes de viajar, planejar a viagem, e aí eu sigo hashtag, sabe? Swim in New York, swim in Dinamarca, swim. E aí eu vejo, olha essa piscina, esse ginásio, tem uma diária, olha que bonito, foi o arquiteto. Ou seja, é sério, eu sou um pouco frívola. Eu tenho que... E isso me faz... Maravilhosa, maravilhosa. Se nadar, porque, na verdade, eu tô querendo ver aquela piscina belíssima em Copenhague, que se junta com um canal, e é um grande projeto de urbanismo, entende? Eu sou um pouco... E aí, eu acho que as pessoas falarem mais abertamente, inclusive, de tipo... Eu pago e desperdiço dinheiro, porque isso, por exemplo, não é o... É claro, não é que eu desperdiço assim. Eu sou uma pessoa até com certo equilíbrio financeiro. Mas você entende? Conversar mais sobre como as coisas passaram a dar certo também é entender vários tipos que são capazes de se relacionar e introduzir um hábito, modificar a rotina. Eu fiz por esse caminho, porque eu gosto mesmo de ir num lugar bonito, eu gosto mesmo, eu sou muito curiosa, eu gosto de conhecer coisas novas, então isso para mim me mobiliza bastante. Carol, isso combina um pouco com a terceira, nossa terceira pergunta, que é, eu queria que você me contasse. Você falou uma que é, eu sou frívola. Eu queria, então, você já tem uma. Eu quero te pedir 3 características suas. 3 características de essência. Assim. Eu ia bem aprofundar, assim, complexificar, porque eu estou num momento de... Você falou de autoconhecimento também, então estou num momento de entender o que é essência e o que são verdades que eu fui contando para mim, mas que, na verdade, não tem a ver comigo, mas eu vou deixar mais amplo, menos complexa, para deixar aberto para você me falar 3 características suas, assim, que não necessariamente quando outras pessoas vão falar sobre você, mas talvez outras pessoas nem saibam que você é ou você gosta disso, enfim, me conta. Isso é uma delas. Eu acho que eu estou num lugar muito de... Isso é fruto de tanto de, né, de terapia, mas de autoobservação mesmo. Então, gente, é isso. Eu sou socióloga política, eu escrevo livros, eu trabalho, sabe, para tentar deixar bem claro que a imagem primeira que as pessoas podem ter minha tão longe da frivolidade. Não, não é assim que eu sou, você entende? Mas, na verdade, e assim, é de uma maneira muito positiva que eu tô falando de frivolidade, né? Frivolidade é sobre, às vezes, a nossa dimensão que nos conectar com outras camadas. Não aprofundar tudo. Não, nem tudo. Então, e eu tenho essa dimensão, e essa é uma dimensão que não é uma verdade que me contaram. Isso é um ponto importante, assim. Mas é isso, eu desde muito nova, assim, criança. Assim, quando eu aprendi a fazer meu ovo, eu com certeza vou cortar o tomate cereja de um jeito, eu não vou jogar o tomate cereja, de jeito nenhum. Assim, eu vou botar uma conchinha, uma de cada vez, e vou... Assim, isso tem uma certa... Sabe, eu tenho um certo desejo de harmonia, de beleza, e eu acho que isso é saudável, isso faz você, né, se alimentar. Eu me mudo, assim, desde... Assim, eu moro sozinha, né, há alguns anos, porque eu sou da Baixada Fluminense, então eu, com 19 anos, fui dividir apartamento. Assim, quando eu tinha uma bolsa de iniciação científica,
a primeira coisa que quando eu chegava no apartamento, que eu ia morar micro, eu dividi o primeiro apartamento que eu morei, ele tinha 40 metros quadrados, e éramos 3 amigas. E com certeza eu ia estar vendo onde que o quadro ia ficar. E eu acho que isso, enfim, depois eu vou te responder, mas eu acho que existem histórias contadas sobre nós, como pessoas, e histórias contadas sobre pessoas negras, né? Então, que pessoas negras é muito vinculada a uma certa escassez, como se design, beleza fosse algo fora do nosso campo. Supérfluo. A gente precisa lutar pela necessidade, né? Precisa lutar. E esse tipo de coisa, né, fica quase como não é um lugar para vocês, né? Tipo, aqui não é um espaço. E aí, quando você acessa, você fica sentindo culpa, né? Do tipo, cara, será que eu deveria estar fazendo um melhor uso do meu tempo, né? Tipo. E isso, sem dúvidas, mas quando a gente olha para nós mesmos, para as nossas comunidades, as nossas famílias, as famílias negras não importa as condições sociais e financeiras delas. Elas têm as pessoas que são jeitosas, né, como muitas delas falam, pessoas elegantes, que bordam, que colocam para... E, assim, parte da minha família, eu tinha uma bisavó, Flor, que, assim, ela era uma pessoa elegante, uma pessoa com um olhar, assim, de arquitetura, de escolha de objetos, e... Porque isso é muito nosso. Então, assim, frívola, sou um pouco frívola. Eu sou uma coisa que em algum momento, eu achei que era uma coisa que contavam sobre mim, mas que eu sou mesmo. Eu sou absolutamente flexível, assim. Tão flexível que às vezes eu até trabalho para, sabe? Mas eu sou uma pessoa realmente capaz de dormir em condições muito diferentes, e a minha flexibilidade, ela tem a ver com eu querer fazer certas coisas mais rápido, mais ágil, mas se conecta com essa minha coisa gregária, né? Que é uma outra característica minha, mas que eu vou falar. Ser flexível é uma maneira de mais pessoas participarem. Então, sempre tem alguém numa lógica coletiva que ela vai sustentar o conforto das outras pessoas. Quase sempre sustentar o conforto das outras pessoas passa por grupos de pessoas, uma pessoa, duas, flexibilizar, né? Flexibilizar, acho que, e conhecer seus próprios limites, mas flexibilizar. Então, eu tenho essa característica, eu tenho treinado ela também, como eu mantenho ela, eu acho ela positiva, eu acho ela importante para fazer política, eu acho ela importante para manter, né, uma família unida, mas como eu mantenho isso sem atravessar aquilo que me é muito próprio, né, muito íntimo, muito... Não sei se já resolvi isso, mas estou aí. E o terceiro é essa gregária, né, que é uma capacidade de agregar pessoas mesmo, né. Então, de fato, isso para mim é bastante natural, eu sou uma pessoa que faz coisas juntos, que gosta da casa cheia, que cultivo mesmo, né? Grupos e pessoas, e é isso. Acho que é isso. Botei 3, uma que é quase um defeito, e, né, eu acho que é isso. Ai, Carol, que delícia, assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem, que eu tenho visto, assim, muito feliz, é esse processo onde a gente consegue se humanizar para além do grupo também, né? Para além da luta, para além da causa, assim, e não separadamente, é só para além, é só, assim, né, a gente trocou muito, né, também sobre isso, né? Também estar junto, mas também saber o seu contorno, né? Qual é o meu contorno, né? O que é sobre mim, enquanto indivíduo, pessoa humana, e o que é sobre mulheres negras, né? Nós não somos, como diria a Lélia Gonzalez, nós não somos uma massa preta, né? Nós não somos uma coisa só, assim. Então, é um processo também de maturidade entender isso, né? Entender que às vezes eu gosto de coisas que, né, nem todo mundo gosta, mas isso faz parte do meu processo de pessoa, né? E aí tem a ver com a autoobservação, de se abraçar, de se acolher, entender que às vezes no caminho vai ter gente que vai apontar isso como algo negativo, como algo supérfluo, como algo longe ou distante da luta. Gente, palavra, algo frívolo.
Mas vamos nessa, assim, eu tô no momento olhando para isso com muita maturidade, com muita felicidade, e isso corrobora muito com esse encontro. Muito obrigada, assim, acho que não ficou gravado, mas uma das coisas que eu tenho falado muito é que esses encontros têm sido quase que egoístas, assim. Que bom que tem gente ouvindo, espero que tenha gente ouvindo, mas aqui é para mim, aqui, ó. Tô aqui, ó, ouvindo a Carol, trocando com a Carol, só faltou a cervejinha. Vou E aproveitar que tô no Rio, vamos marcar, cara, final de semana, de tomar uma cervejinha. super, eu inclusive esse fim de semana não vou estar viajando, vou estar bem no Rio, cultivando a Oh, preguiça um pouco, o encontro, então super. vamos nessa. Carol, muito obrigada pelo papo, muito obrigada pela disponibilidade, pela troca, pela abertura. É um prazer ter você aqui. Ai, eu adorei também, não imaginei que a gente ia tão fundo, mas amei. Que bom. Mas antes da gente acabar, a gente tem uma dica pretas cervejeiras. Confere aí. Explore a harmonização com queijos. Além das combinações clássicas como queijos azuis com cervejas escuras como as Stouts, experimente novas harmonizações como o brie com cervejas ácidas ou queijos defumados com cervejas defumadas. Essa é mais uma dica pretas cervejeiras e até o próximo episódio. Tchau!